Olá pessoal, aqui é o Ivan e antes de eu começar a responder as perguntas, eu quero que vocês me digam, a iluminação do vídeo tá boa? A qualidade da imagem tá legal? Porque o diabo novamente estragou a minha lâmpada e eu tive que fazer umas gambiarras aqui para funcionar o negócio. Então eu espero que esteja bom, esteja a contento dos senhores. Outra coisa, antes de começar o vídeo, quero avisar vocês que hoje à noite eu vou fazer uma live. Vai ser lá pela meia-noite, talvez até mais tarde. E a questão é o seguinte, eu vou estar aqui respondendo perguntas, trocando ideia com vocês e tá todo mundo convidado a aparecer no chat fazendo pergunta, fazendo reclamações, fazendo constatações sobre a vida. Vai ser mais um bate-papo aleatório, vai ser divertido. Então espero vocês lá, meia-noite mais ou menos, bem aqui nesse canal, beleza? E agora vamos às perguntas. Já sabem como funciona. Eu abro a caixinha no Instagram, vocês perguntam e eu respondo. Primeira delas é a do Antônio. O Antônio quer saber se eu aceitaria ir para o BBB, o Big Brother Brasil. E é o seguinte, Antônio, eu aceitaria se eles aumentassem o prêmio, porque R$1,5 milhão é troco de bala. É um dinheiro vergonhoso para um programa do tamanho do Big Brother. Tô falando que pra mim é pouco? Não, pra mim não é pouco. Eu ia gostar de ganhar R$1,5 milhão? Ia gostar, mas é um programa que move as massas, que gera um engajamento absurdo, que deve gerar em publicidade uma quantidade de receita exorbitante para a Rede Globo, não é verdade? E aí eles vão e dão R$1,5 milhão. Com R$1,5 milhão você não compra um apartamento. Você compra um apartamentinho mais ou menos num bairro de classe média, legalzinho. Você não resolve sua vida, resolve legal, assim, compra o carro, compra a mansão, paga a faculdade dos seus filhos, paga a aposentadoria, viaja para a Europa 3 vezes no ano, vive de renda. Você não faz isso com R$1,5 milhão. Não dá. Não dá para resolver a vida com R$1,5 milhão. Dá para você pagar suas contas, pagar um apartamento legal, pagar um carro legal, legalzinho, né? Legalzinho. É um dinheiro bom, é um dinheiro muito grande para qualquer brasileiro normal. Para mim seria um dinheiro maravilhoso? Seria. Mas para um programa daquele tamanho, que gera aquela quantidade de engajamento, de publicidade, é ridículo. É vergonhoso. Eu não entendo as pessoas se sujeitarem àquele monte de prova, aquela exposição ridícula por causa de R$1,5 milhão num programa que deve gerar isso aí a cada noite de transmissão, pelo menos. Né? Vamos lá. E aí, tem a pergunta da Ana. A Ana quer saber a minha opinião sobre o Brexit. Então, para falar de Brexit, a gente precisa falar de União Europeia e dessas uniões econômicas, blocos econômicos, uniões aduaneiras. E eles têm sempre um aspecto positivo e um negativo. As maritacas estão no jeito hoje, hein? Olha lá as maritacas. Mas é o seguinte, o aspecto positivo é permitir dentro do bloco a livre circulação de trabalhadores e de mercadoria, para as pessoas poderem cruzar fronteiras sem ter que pagar um monte de imposto. O negativo é que fora das fronteiras do bloco são impostas limites e são impostas regulações quase que proibitivas. O que acontece é que o bloco de livre comércio acaba virando, na verdade, um bloco de exclusão comercial. A regulação, por exemplo, da União Europeia, lá no Parlamento Europeu, ela é cooptada por oligarcas da Europa, por exemplo, agricultores da França, e aí eles fazem leis e regras para atrapalhar, por exemplo, a importação de bens agrícolas brasileiros, atrapalhar a importação de carne do Brasil, porque o agricultor lá da Europa quer atrapalhar a vida do cidadão europeu, quer que o cidadão europeu pague mais no produto de dentro do bloco do que pague menos no produto que vem do Brasil. Por exemplo, esse é um exemplo. O Mercosul também tem problemas desse tipo. No Mercosul, se você quiser importar alguma coisa
que venha de fora do bloco, você tem que passar por toda uma burocracia, você tem que comprovar que não existe produto similar no bloco para você conseguir fazer sua importação. Aí, por exemplo, de um maquinário que venha da Europa, de algum insumo industrial que venha dos Estados Unidos, você vai ter esses problemas. Então, realmente, essas uniões aduaneiras, blocos econômicos acabam sendo uma faca de dois gumes. Principalmente porque você permitir a livre circulação dentro do espaço de mercadorias é bom, de leis é péssimo. Você ter, por exemplo, uma autoridade centralizada na Europa para fazer leis para o bloco inteiro é péssimo, porque essas autoridades normalmente vão ser capturadas por grupos de interesse, pelas indústrias, pelo setor agrícola, pelo setor militar, por exemplo, vão ser capturadas e vão ser usadas para favorecer esses setores em detrimento da população em geral. Então esse é o problema de um bloco econômico e é por isso que eu sou a favor do Brexit. O que eu não sou a favor é que eles não possam mais comercializar livremente com a União Europeia. Eu acho que eles podem sair da jurisdição da União Europeia e continuar vendendo e comprando na União Europeia sem pagar imposto. Os britânicos já resolveram esse tipo de problema uma vez de fechamento de porto. Foi o incidente chamado de Guerra do Ópio na China. Os chineses queriam fechar os portos, proibir o comércio com os britânicos, eles foram lá, apontaram o canhão e abriram os portos. Muito simples o que tem que ser feito. Agora, o Diego disse que quando ele for presidente eu vou ser o embaixador em Berlim. Beleza, Diego, ganha a presidência aí e pra já, eu vou lá ser embaixador muito feliz. O Antônio quer saber se o Guedes pode ser preso pelo que aconteceu se for comprovado. Então, eu acredito que sim. Eu acredito que ele deve sofrer algum tipo de sanção porque ele lucrou desvalorizando o real, usando meios que só ele tinha acesso para atuar, entende? Ele, como ministro da Economia, desvalorizou o real e através disso ele lucrou, ele ganhou dinheiro. Então, temos aí um cenário para o Paulo Guedes se lenhar muito bonitamente. Agora o Marlon quer saber qual é o limite entre a boa retórica e a enganação. É o seguinte, a boa retórica é necessária tanto para a verdade quanto para a enganação. Não existe assim um limite. Se você usa uma boa retórica para mentir, para enganar as pessoas e levar as pessoas a erro, você está usando a retórica errado, está praticando enganação. Se você usa a retórica para convencer as pessoas da verdade, para mostrar às pessoas a verdade, você está fazendo um bom uso da retórica. Não existe assim um limite entre as duas coisas. O Vitor quer saber quando é o próximo protesto e quando é o enterro do MBL. Então, Vitor, eu tô pensando em enterrar uma outra coisa em você, tudo bem? Né? E o Adson quer saber se é importante a participação de músicos e bandas na política, em composições, por exemplo. Então, é importante. É importante você fazer jingle, você fazer musiquinha para manifestação. Tudo isso é muito importante. Precisa ter músico, precisa ter banda em movimento político. O que não pode é o músico dar uma de Caetano Veloso e achar que, né, entende dos rumos da política pública e da política econômica e social do país, né? Começar a querer cagar a regra e falar bobagem. Eu não tento ensinar o músico lá a ler partitura, a compor, ele que não venha me ensinar a fazer política econômica, a fazer política pública. O MBL Ipatinga disse que Belo Horizonte vai ser declarada a capital do grau. E ele quer saber se a Câmara Municipal de Belo Horizonte está tranquila de serviço. Então, parece que tá, né? Fato é o seguinte, a população de Belo Horizonte votou em gente que nem o Léo Burguês, que tá aí com esse projeto de transformar Belo Horizonte na capital do grau. Para quem não sabe, grau é aquela prática que motoboy gosta de fazer, de ficar empinando a moto na rua. É isso. O povo votou em Léo Burguês. Eu me pergunto, pessoa que vota no Léo Burguês, ela é apta a votar mesmo? É apta? Deveria ter título de eleitor? Devia poder votar num animal desse, um sujeito
que já protagonizou tudo que não presta na história da política de Belo Horizonte. Tem desde escândalo com travesti a superfaturamento de lanche e agressão a outros vereadores no plenário. Agressão física. Meu Deus! E vamos lá, tem mais. O Diego quer saber por que o Plano Real deu certo. Então, o Plano Real deu certo porque trouxe confiabilidade à moeda do Brasil. As pessoas ficaram confiantes na estabilidade da moeda e assim foi possível frear a hiperinflação. Aí depois vieram várias medidas, tripé macroeconômico, foi feita por um período a âncora cambial, tudo para garantir a maior quantidade de estabilidade possível. E por fim o Gabriel quer saber por que não tem ciência de verdade sendo feita no Brasil. Cara, no Brasil nada de verdade é feito, o Brasil inteiro é uma fraude. A ciência é o menor dos problemas, é o menor deles. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, pessoal, que tenha sido divertido, que tenha sido instrutivo para vocês. Um abraço a todos e até a próxima. Não deixem de se inscrever no canal e hoje à noite tem live, beleza?